Olá, pessoal. Nas aulas 1 e 2 da disciplina ENGE 510, Máquinas para Agricultura Digital, apresentamos a questão, primeiramente, uma revisão, sobre os conceitos básicos de agricultura de precisão e digital. Depois mencionamos, uma visão além da taxa variável, que seria a adequação circunstancial de operações diversas. Inclusive, foi utilizado a questão do emprego da operação da subsolagem ou da escarificação com base em um mapa, por exemplo, de resistência à penetração, sobreposto com de produtividade e tudo mais. Na terceira aula, vamos falar aqui sobre, já na questão da taxa variável, nós vamos falar sobre os tipos de aplicação em taxa variável. Sumário, nós temos aqui, então, primeiramente, o mapa, a aplicação em taxa variável feita com base em um mapa de prescrição. Nós temos a que é feita em tempo real, é chamada também de on the go. Vamos falar sobre a automação do processo e um exemplo de aplicação. Sobre a questão, primeiramente, nessa figura aqui, nós temos uma divisão. Do lado esquerdo aqui, nós temos o fluxograma de funcionamento de uma aplicação feita com base em um mapa de prescrição. Então, eu tenho aqui a necessidade de levantamento, de confecção de um mapa de prescrição previamente, Aí, com base nesse mapa, nós vamos proceder à aplicação em taxa variável. Então, nós temos, por exemplo, um mapa de prescrição de necessidade de algum insumo a ser aplicado na área. Então, esse mapa ele vai ser carregado para dentro do sistema. Então, o trator ou então o distribuidor de fertilizante autopelido ele vai contar com esse sistema embarcado, onde o controlador eletrônico ele então receberá informações provenientes tanto do mapa de prescrição, como também informações de posição de um receptor GNSS. Então, ele vai pegar e cruzar essas duas informações. Vamos supor que eu tenha aqui uma figura, então, simbolizando um talhão, e eu tenho três zonas de manejo aqui. Eu tenho a zona 1, zona 2 e a zona 3. Cada uma dessas zonas de manejo aqui, elas vão receber uma taxa desse insumo que nós estamos utilizando aqui no exemplo. Bom, o que, que o mapa vai fazer? Ele vai passar essa informação. Aqui é a região 1, aqui é a 2 e aqui é a 3. O GNSS ele vai acusar para o sistema, por meio de um sinal, lógico, que o equipamento ele se encontra na região 1, 2 e 3. Aí, com isso, ele vai passar a informação para o atuador da máquina, para que ele se ajuste para entregar uma taxa que corresponda efetivamente ao que está prescrito em cada uma dessas regiões. Ok? Então, nós temos o mapa para orientação da aplicação e o GNSS que vai informar a posição atual do equipamento para que ele possa se ajustar para entregar a taxa requerida por cada zona de manejo. Então, isso aqui seria, no lado esquerdo, a aplicação realizada com base em um mapa de prescrição. No lado direito, nós temos aqui a aplicação em taxa variável, que ela é feita de forma considerada em tempo real. Isso porque ela não vai precisar do levantamento prévio de um mapa de atributos do solo, de um mapa de prescrição, pois ela vai fazer essa ação, esse controle de vazão, controle de taxa, por meio de informações provenientes de sensores. Dessa forma, sensores vão estar dispostos no equipamento para monitorar alguma ou algumas variáveis e, a partir dessas informações, a central de controle, o controlador, vai mandar uma informação para a máquina, para o atuador, para que ele possa entregar a taxa que é necessária de acordo com o que foi informado. Então, existe, lógico, uma necessidade de calibração prévia para falar, olha, eu tenho uma informação aqui
que ela está falando que tá precisando de um. Então, previamente já foi feito um levantamento disso aqui para falar que a leitura de um índice de vegetação, por exemplo, precisa de um do insumo, ou precisa de dois, ou precisa de três. Então, isso aqui é um levantamento prévio, uma calibração. Então, o sensor coletou essa informação, a máquina se ajusta para distribuir a taxa que é requerida naquela posição que ele está. É necessário GNSS nesse sistema aqui? Em princípio, não. Basicamente, ele vai funcionar apenas com essa configuração que está aqui. Só que, muitas vezes, o equipamento desse, o equipamento que tem, né, muita tecnologia embarcada, ele vai contar com o sistema GNSS aqui também. Então, só um comentário, né, porque essa junção aqui, mesmo sendo feita em tempo real, a conexão com o sistema GNSS ele vai permitir que se faça um mapa da aplicação. Então, você vai elaborar isso aí depois, né, de acordo com o que foi aplicado em cada região. Então, o sistema ele tem condições de fornecer esse mapa de aplicação após o processo ter sido encerrado. Automação do processo. Aqui no caso, nessa seta de cima, automação geral, né? Basicamente é você monitorar um processo e corrigi-lo, né? Eu estou monitorando a temperatura dentro de uma casa de vegetação e caso essa temperatura saia da condição planejada, eu preciso tomar alguma decisão, né? Então, a temperatura subiu, eu preciso ligar um sistema de arrefecimento. A temperatura desceu demais, eu preciso aquecer. Então, seria simplesmente essa ideia de estar monitorando e controlando com base na informação que chega dos sensores. Aqui existe na parte de baixo, né, um esquema que está indicando aí essa forma, né, que é chamada de retroalimentada de controlar um processo. Eu tenho aqui, então, um valor de referência. Por exemplo, eu já falei aqui sobre a temperatura de uma casa de vegetação, né? E eu tenho, então, que o sensor ele fica monitorando esse sistema. Se está tudo certinho, ele não vai fazer nada, mas se essa temperatura, né, se essa variável fugir do que foi estabelecido, o controlador ele vai fazer, então, o seu papel, vai aquecer ou vai resfriar essa nossa casa de vegetação aí que foi dada como exemplo. Então o sistema ele fica sempre se monitorando, né? Ele fica lá contando com as informações em tempo real. Então isso aí permite, né, que essa automação seja feita. Como exemplo da utilização, então, desses dois tipos de taxa variável, eu vou utilizar a questão da semeadura em taxa variável. Primeiramente, por que semear em taxa variável? Nós, né, utilizamos desse processo para buscar aí a questão de otimizar, né, otimizar insumo. Então, assim, se a região dentro do talhão ali, ela não tem boa capacidade de suporte para a região, vamos imaginar que seja uma textura mais grossa, né, um solo mais arenoso, seja uma região talvez ali que tenha problemas com drenagem, então já tem uma dificuldade grande ali dentro daquela região, dentro daquela zona do talhão, né? Então, assim, eu não vou conseguir reverter isso, né? Mas eu posso fazer com que o meu gasto de insumo, o meu gasto de semente dentro dessa região, ele seja menor. Menor por quê? No sentido de reduzir os custos, né? Então, estou reduzindo os custos, porque já sei que investindo mais ali dentro daquela zona, eu não vou conseguir ter essa retribuição por parte da cultura. Então, isso está buscando basicamente economia de semente, economia de insumo, né? Porque o fertilizante ele pode estar junto disso aí também, né? Então, esse gráfico aqui está indicando isso, um gráfico de uma empresa de sementes, né? Ele está indicando aí qual seria a população adequada. Então, lógico que aí nós precisaremos ter uma informação muito bem consolidada em termos
comportamento da cultura naquelas regiões. Então, não deixa de lado a necessidade da experimentação agrícola. Eu preciso conduzir testes preliminares, né, naquelas regiões, né, ou reproduzir essas regiões, de modo que eu consiga ter, então, essa referência. Até quantas plantas por hectare eu consigo ter um bom retorno econômico. Então, isso aí é o que nós desejamos numa situação aí de semeadura em taxa variável. Então, existem duas formas de fazer isso, né? O que geralmente é considerado? Eu posso considerar a textura do solo, conforme já foi dito aqui. Eu posso considerar matéria orgânica, posso considerar drenagem, né? Mas vamos partir então aqui do exemplo da questão aí de matéria orgânica e textura do solo, né? Onde que o solo tiver maior teor de matéria orgânica e for mais argiloso, ele tem capacidade de suportar populações maiores de planta, porque ela vai conseguir me retornar o retorno, me dar retorno, né, em termos de produtividade. Então, nessas regiões vão ser depositadas, né, maior número de sementes, e nas regiões opostas, pobre em matéria orgânica e com textura mais arenosa, nós teremos aí uma taxa de semeadura menor para justamente otimizar o uso de insumos. Bom, então isso existem duas formas de fazer. Eu posso fazer com base em um mapa de prescrição, vou levantar previamente então essas informações, processá-las para gerar um mapa de zonas de manejo, e vamos supor que a região verde aqui seja a região ótima, né, onde eu tenho um solo que tenha muita argila, que tenha muita matéria orgânica, tenha essa boa capacidade de suporte de plantas, né, capacidade de produzir bem. E nas regiões vermelhas, nós já não temos essas características. Aqui é o oposto, né? Eu tenho um solo mais arenoso e pobre em matéria orgânica. A região amarela seria o intermediário. Nas regiões verde, então, elevar taxa maior de semeadura, nas regiões amarelas, taxa média, e nas regiões em vermelho, a menor taxa. Então, estou fazendo isso lá com base em um sistema taxa variável, com base em um mapa de prescrição. Então, o mapa está indicando isso aí, a posição é capturada pelo sistema GNSS, a ECU, né, o controlador, ele vai adquirir essas duas informações, cruza a posição atual do equipamento com a taxa de semeadura recomendada para aquela região, e manda essa mensagem lá para o dosador, né, que é o atuador, vai ter um motor elétrico, muitas das vezes ali, que vai entregar uma taxa maior. Ah, está na região amarela? Vamos passar para a taxa média. Está na região vermelha? Vamos utilizar a menor taxa. Então, do lado aí, pensando no mapa de prescrição, seria isso. E aqui no esquema da direita, que é um tratorzinho também bem famoso aí do Bob Grisso, que ele está mostrando um sistema on the go, um sistema de aplicação em taxa variável, que faz, né, o ajuste da taxa de acordo com a leitura de um sensor que está acoplado na própria semeadora. Então, esses sensores, né, eles estão já aptos aí a levantar informações de textura do solo, condutividade elétrica, matéria orgânica. Então, nós temos que o sistema monitora em tempo real a textura e matéria orgânica do solo, né, usando essas duas porque foram as que nós utilizamos aqui. Essas informações vão então para um controlador, né? E essa informação na seta verde, que está indicando, no caso, a taxa de semeadura que deverá ser aplicada naquelas regiões. Então, imagine, né, que esse trator esteja trabalhando em cima desse mapa aqui, ele vai fazer, né, a taxa verde, vai fazer a taxa da região amarela, vai fazer a taxa indicada pela região vermelha. Então, esse seria um exemplo onde eu tenho os dois tipos de aplicação em taxa variável sendo aplicados. Então, esse exemplo foi na parte de semeadura, mas eu tenho outros processos também que podem ser feitos aí dessa forma. Com isso, então, nós finalizamos aí a nossa terceira videoaula e voltamos, então, na próximo vídeo com a aula de número 4. Muito obrigado a todos.